Olá, pessoal! Dando continuidade ao curso de Técnicas de Inteligência Artificial aplicadas às engenharias de processo, na aula de hoje nós vamos discutir sobre introdução à modelagem fenomenológica no contexto de análise e simulação de processo. Ou seja, neste tópico, nessa semana, estaremos interessados em discutir a descrição física do evento a partir de equações algébricas ou diferenciais, por exemplo. Ao contrário da abordagem realizada no tópico anterior, em que nós utilizamos aprendizagem de máquina e uma abordagem totalmente guiada por dados. Ou seja, a correlação obtida na semana atual, na modelagem fenomenológica, ela terá um lastro físico e será claramente interpretável. O roteiro desta aula consiste na introdução ao desenvolvimento de modelos do tipo fenomenológico. Então, nós vamos enfocar a aula de hoje no desenvolvimento de modelos, nas abordagens que são utilizadas do ponto de vista fenomenológico. Neste contexto, nós podemos pensar em dois tipos de paradigmas distintos: o paradigma baseado em aprendizagem de máquina e de modelo fenomenológico. O modelo de aprendizagem de máquina, com esse paradigma, foi discutido no tópico anterior, em que nós utilizamos apenas a caixinha dentro desse diagrama dos modelos data-driven, que são os modelos totalmente guiados por dados. E diferentes arquiteturas podem ser utilizadas nesse caso. Redes neurais e árvore de decisão são dois exemplos dentre os possíveis nesta abordagem. No entanto, outros modelos, como modelos híbridos, nos quais estão dentro da área de Physics Informed Machine Learning, dentro dos quais nós podemos citar, por exemplo, as PINs. Então, se enquadra no modelo híbrido. Além disso, nós temos também um outro tipo de modelagem que é possível de ser utilizado em aprendizagem de máquina. É ele o modelo totalmente guiado pelo conhecimento. E os sistemas especialistas, como por exemplo, baseados em lógica fuzzy, se enquadram nessa categoria. No entanto, essa abordagem baseada em aprendizagem de máquina não atende aos propósitos desse tópico por não ter a interpretabilidade em que os modelos fenomenológicos se destacam. E dentro dessa abordagem fenomenológica, nós temos pelo menos três abordagens distintas que podem ser utilizadas para a construção dos modelos, independentes deles serem de processo ou qualquer outra grandeza de interesse, objeto de interesse. Por exemplo, nós podemos fazer uma formulação baseada em leis físicas com formulação algébrica ou diferencial. Isto é, podemos partir de conhecimentos de leis estabelecidas para reproduzir nossos eventos, analisar nossos processos, podendo utilizar uma espécie de intuição ou não, como veremos adiante. Modelos empíricos com ajuste de parâmetros seriam, por exemplo, a regressão simbólica, no qual nós vamos construir um modelo em cima dos nossos dados, mas um modelo descritivo e analítico, vamos dizer assim, do ponto de vista de a que as variáveis estão claramente expressas. E, nesse curso, um dos grandes interesses, o grande interesse está em modelos baseados em balanços. Dentro da análise e simulação de processos, em processos industriais, especialmente na indústria química, nós temos as conservações de massa, de energia e de momento nos guiando em diferentes análises. São esses mesmos balanços que dão origem a diversas equações, algébricas ou diferenciais, conforme veremos adiante. Então, como foco principal desse tópico, desenvolvimento de modelos fenomenológicos. A princípio, eu irei apresentar algumas formulações baseadas em leis físicas para a gente começar a introduzir esse assunto e, na sequência, a gente avança para modelos baseados em balanços, haja vista a natureza
do próprio curso ser voltada para processos químicos. Antes de desenvolvermos os modelos propriamente ditos, permita-me ler uma definição bastante conveniente para o momento. Então, modelos de processo do tipo fenomenológico são modelos de processos obtidos mediante o conhecimento e utilização dos princípios da física e química, atrelados aos fenômenos pertinentes aos processos sobre os quais se almeja modelar. As equações matemáticas atreladas aos modelos fenomenológicos de um dado processo podem ser do tipo algébrica, diferencial ordinária ou diferencial parcial. Ou seja, o desenvolvimento desses modelos será realizado necessariamente a partir de um conhecimento que se tenha do processo. Não confunda com o conhecimento especialista, a qual eu mencionei no primeiro slide, descrevendo um ramo específico do aprendizado de máquina, de uma tecnologia específica, um método específico para o desenvolvimento de um modelo de aprendizado de máquina. Aqui eu quero dizer que é conhecido o fenômeno físico que dá origem a algo. Ou seja, nós temos um conhecimento da física que está governando o fenômeno, seja um movimento de um objeto, seja uma dinâmica populacional. Nós temos essa descrição bem alicerçada por teorias, por leis, lemas e assim vai. Nesse caso, nós podemos tratar, durante o desenvolvimento dos modelos, com equações do tipo algébrica, por exemplo, a equação da área, a área é igual a πr ao quadrado, nós temos uma equação puramente algébrica, variáveis algébricas. Uma equação do tipo ordinário também pode ser obtida mediante o desenvolvimento do modelo, e aqui eu cito a primeira lei de Fick, da difusão. Então, onde está a característica de ser uma equação diferencial ordinária? No operador derivada. Então, derivada de C, dC, dx. É uma derivada dessa concentração no espaço. No entanto, se essa variável concentração, por exemplo, que é uma variável dependente, tiver relação com mais de uma variável independente, nós estamos tratando, então, de uma equação diferencial parcial. Que eu cito aqui a equação do calor, né? Transferência de calor. Então, nós temos a derivada parcial, esse delta tombadinho, que é o del, del t grande, del t pequeno. Então, derivada parcial da temperatura em relação ao tempo, é a leitura do termo da esquerda, é igual a um alfa, que tem as suas características, vezes a derivada segunda da temperatura no quadrado do espaço. Então, nós temos aqui os três tipos de variáveis que podem ocorrer, três tipos que vão resultar nos modelos. Neste tópico, nós estaremos particularmente interessados nas equações algébricas e diferenciais ordinárias. Não trataremos das equações diferenciais parciais. E no momento oportuno, nós vamos diferenciar o que é uma descrição, um modelo que vai ser com variáveis puramente algébricas ou que vai envolver termos diferenciais. Como um primeiro exemplo ilustrativo, um primeiro modelo, nós podemos citar o modelo logístico, o modelo de crescimento populacional. E o que trata esse modelo de crescimento populacional? Ele está interessado em fazer uma descrição do aumento da população, seja ela qualquer população, uma população de bactérias, população de seres humanos, uma população, de modo geral, que seja capaz de se reproduzir, com o tempo. Então, nessa descrição, a descrição desse exemplo ilustrativo diz respeito a como descrever o crescimento de uma população em um ambiente sujeito a recursos infinitos ou finitos. Então, aqui eu já estou demarcando, delineando o que nosso modelo deve descrever. O modelo deve descrever um crescimento de população sujeito a
Olha, nós podemos ter recursos finitos ou infinitos. Existem outras abordagens, no entanto, vou me concentrar nessas duas específicas, as quais resultam de dois modelos. Então, nós temos um modelo de recursos infinitos, em que supõe o que eu disse no começo, né, uma certa intuição. Eu vou partir para a intuição, embora tenha uma descrição aprofundada sobre o assunto, vou partir por uma descrição de intuição, para que a gente possa compreender o conceito aqui do modelo. Então, supõe que a taxa de crescimento é proporcional à própria população atual. Você simplesmente poderia escrever deste modo. Em linguagem matemática, a derivada de P em relação a T é igual a Rzinho vezes Pzão. E um modelo dessa natureza possui atrelado a ele uma solução analítica, como, por exemplo, apresentado, que a população, a variação da população no tempo é proporcional, é igual à população inicial vezes uma exponencial da taxa de crescimento com o tempo, certo? Então, essa seria um modelo de descrição fenomenológica do crescimento populacional a recursos infinitos. Caso fosse um recurso finito, poderíamos ir pela abordagem de que supor que a taxa de crescimento per capita, aí tem uma multiplicação do inverso da população no termo esquerdo, ela diminui linearmente com P e é dependente de um hipotético número máximo de indivíduos sustentáveis, um K, certo? Então, nesse caso, vamos dizer assim, a impressão gráfica dessas duas equações analíticas sobre certas circunstâncias, que a gente vai ter que arbitrar então os valores de K e de P, zero, por exemplo, e a taxa R, sob certas circunstâncias, eu plotei a imagem da esquerda, a imagem da direita. E a gente pode observar, por exemplo, ambos os modelos, eles descrevem muito bem no comecinho, muito bem concordantes entre si no comecinho. Até ali, na unidade de tempo de 10, 5, nós temos uns modelos razoavelmente concordando entre si. No entanto, na medida que o tempo começa a passar, os recursos começam a se esgotar sobre a ótica de recursos finitos e nós vamos ter, então, uma limitação do tamanho da população. Então, são dois modelos sob suposições diferentes em que vão exibir comportamentos diferentes em, nesse caso, escalas de tempos diferentes. Ok? Então, para descrever dois modelos diferentes, buscando descrever o mesmo evento, mas com resultados distintos. Um outro exemplo, a gente ganhar uma intuição a respeito desse desenvolvimento dos modelos, no caso baseado nas leis físicas, é a força de arrasto em um objeto em queda livre. Esse mesmo exemplo de queda livre, embora possa parecer simples de uma partícula caindo em um meio infinito, ela pode naturalmente ser transposta, boa parte dos conceitos, por exemplo, para o movimento de um veículo em uma rodovia, em uma rua. E o movimento do veículo, que eu digo em relação à potência que é necessária no acelerador, vamos dizer assim, né? Potência necessária que o motor tem que disponibilizar às rodas em função da velocidade do veículo. Então, esse exemplo apresentado, ele apresenta diversas implicações e eu gostaria de explorar ele nesse momento. Então, neste caso concreto, como descrever a variação da velocidade de uma partícula em queda livre, em função do tempo? E neste momento estamos considerando apenas uma força de arrasto, essa vertical apontada para cima, e uma força peso, essa vertical apontada para baixo. Naturalmente, surge à nossa mente uma equação, uma lei física que vai descrever esse movimento. Ora bolas, temos movimento de uma partícula, de um corpo material, e temos ação de força, segunda lei de Newton. A partir da segunda lei de Newton, nós podemos inferir, nós podemos analisar o somatório de velocidade sendo igual à variação da taxa de momento linear. Seja momento linear ou momento angular, o momento de modo geral.
Considerando que a massa não varia com o tempo, nosso modelo ele não perde massa no deslocamento, a massa vem para fora do operador derivado e fica conforme apresentado no slide, né? A somatória de força é igual a uma massa vezes uma taxa de variação da velocidade no tempo. É o equivalente ao que é escrito como MA, é massa vezes aceleração, mas no caso estou colocando em função do momento linear. Nós podemos assumir que essa força de arrasto ela tem uma proporção linear com a velocidade ou quadrática com a velocidade, certo? Nesse caso, as duas linhas que estão apresentadas abaixo do somatório de força vão descrever essas duas circunstâncias que eu acabei de apresentar. Ou seja, mg é massa vezes gravidade, peso. Subtrai de 1b, que é uma constante, vezes a velocidade. Então, nós temos uma força de arrasto proporcional à velocidade. No exemplo da última linha abaixo, menos cv ao quadrado. O c é uma constante, o v ao quadrado, a própria velocidade ao quadrado. Resolvendo ambas as equações, vamos obter velocidades terminais, ou seja, a velocidade no qual o balanço de forças é zero, então a força-peso se iguala à força-arrasto, em condições diferentes. No primeiro caso, nós vamos ter que a velocidade, no caso de ser força-arrasto ser proporcional à velocidade, nós vamos ter que a velocidade terminal ela depende da massa vezes a gravidade, do peso, dividido pelo fator b, que é uma constante e que depende da geometria do objeto. Ao passo que, quando consideramos uma proporção do arrasto com velocidade ao quadrado, nós temos uma velocidade terminal sendo a raiz quadrada da força-peso sobre, de novo, um fator c, que depende da geometria. E, novamente, apresentando um cenário hipotético, coloquei alguns parâmetros para descrever o comportamento das duas proposições. E, novamente, nós verificamos algo interessante. Em certa faixa, os dois modelos coincidem muito bem. No entanto, o equilíbrio de forças vai resultar em velocidades completamente diferentes. E quem vai dizer qual modelo é melhor? Quem vai dizer são, de preferência, os dados experimentais e não uma intuição sobre o fenômeno. A intuição sobre o fenômeno ajuda a compreender limites, como, por exemplo, se aparecer aqui no gráfico da direita que a partícula de 1 kg chegou a 1000 km por hora, esse modelo está errado. Então, fundamentalmente, ele está errado. No entanto, se os modelos estiverem muito próximos, por exemplo, o modelo com proporcional à velocidade encontrou que a velocidade terminal é 10 metros por segundo e a proporcional ao quadrado encontrou 8 metros por segundo. Então, aí é mais complexo de você determinar qual modelo seria mais adequado para o seu evento, que não seja uma comparação empírica, uma comparação com dados empíricos para verificar os desvios relativos entre os modelos e os dados experimentais. E nesse caso, seja de queda livre, seja um crescimento populacional ou qualquer outra abordagem de modelos fenomenológicos, é interessante que nós temos à disposição uma ferramenta para fazer a avaliação, a manipulação dos operadores, sejam algébricos, sejam diferenciais, ordinários ou parciais. No caso do Python, nós temos uma biblioteca que nos ajuda em relação à manipulação dessas variáveis. É a biblioteca SymPy, a qual eu vou apresentar na sequência para termos os conhecimentos básicos desta ferramenta, bem como elaborar algumas análises em relação ao exemplo de movimento em queda livre. Dando início ao exemplo ilustrativo 2, nós então trataremos da biblioteca SymPy e a aplicação. Essa aplicação que vai aparecer diluída ao longo do exemplo ilustrativo e para tratar do movimento de queda livre de um objeto. Então, o SymPy é uma biblioteca destinada à computação simbólica, isto é, manipulação de equações ou expressões matemáticas utilizando os símbolos matemáticos.
Neste caso, equações algébricas e equações diferenciais se enquadram dentro dessas expressões matemáticas e dos símbolos, respectivamente. Sendo assim, é possível realizar o desenvolvimento analítico dos entes matemáticos. Essa é uma característica fundamental para a gente poder, fundamental da adequação dessa biblioteca neste momento do curso. E a importação dessa biblioteca se dá por from SymPy, import, asterisco, caso você queira fazer uma importação irrestrita dos métodos que estão disponíveis nessa biblioteca, ou caso contrário, você pode fazer uma importação específica sobre a demanda que você tenha no momento. No caso, eu vou utilizar, então, a importação utilizando o símbolo do asterisco, que traz todos os métodos para a memória do Python. Carregar. Inicialmente, e para trabalhar com essa biblioteca, nós temos que sempre definir uma variável simbólica. Então, sem a definição da variável simbólica, não é possível utilizar os operadores simbólicos. Vamos definir inicialmente, então, a variável x, variável simbólica x, utilizando o método symbols, no plural. E para expressar a expressão x ao quadrado mais 2x mais 1. Vou deixar a variável exp aqui embaixo para a gente verificar o resultado. Olha, conseguimos então carregar essa informação da variável simbólica dentro de uma expressão e aqui está, x ao quadrado mais 2x mais 1. É possível também fazer um outro tipo de visualização. O recurso pretty, ele tem uma característica de, vamos dizer, deixar bonitinho. O pretty, deixar bonitinho para que nós consigamos visualizar. Então, é um recurso intermediário entre, vamos dizer, a própria notação, como está aqui, e um print puro, sem o pretty, que seria o valor, exatamente como está aqui. Seria uma descrição matemática ao nível do Python. Para compor a equação, nós utilizamos o método EQ. Então, a expressão, vírgula, zero, ou seja, a expressão e é igual a zero. De modo equivalente, nós poderíamos fazer zero igual a expressão. E o zero passaria para o outro lado. Vou manter aqui o padrão. A expressão é igual a zero. Então, formamos uma equação. Um outro modo também de definir essa expressão seria utilizar uma string para colocar como expressão e o simplify para tornar ela na característica simbólica. Ok? Na sequência, nós podemos também utilizar o recurso de visualização da própria biblioteca SymPy. Nós não precisamos converter essas informações necessariamente para fazer algumas visualizações mais simples, alguns testes locais. Digo mais simples porque a biblioteca SymPy ela tem um foco em análise, em manipulação simbólica, e ela não é uma biblioteca destinada com o foco em visualização. Certamente, então, comparado com o Matplotlib, ela vai ter recursos limitados. No entanto, a critério de visualização, nós conseguimos aqui, então, visualizar a expressão x ao quadrado mais 2x mais 1, nesse intervalo. Bem conveniente os limites de visualização, por se tratar de uma equação que a gente já conhece essa função a priori, então já é possível fazer algumas inferências. Logo, nós teremos, por exemplo, uma raiz localizada em -1. Sabemos isso a priori. Uma informação importante para nós verificarmos os resultados posteriores que eu irei apresentar aqui. Então, na sequência, nós podemos utilizar o subset. O subset é um recurso para que nós resolvamos uma equação algébrica em relação a uma variável simbólica. No caso, nós estamos resolvendo uma expressão de uma única variável, então uma expressão em relação à variável x. E o domínio complexo, vou reservar esse momento para dizer que o domínio complexo é para verificar as outras raízes que porventura aconteçam, que estejam presentes, que sejam soluções da equação, mas
que não estão no domínio real. Se ela é uma equação quadrática, nós poderíamos ter, então, duas raízes. No caso, apresentou apenas uma raiz, né? Na verdade, com uma equação quadrática, nós podemos ter nenhuma, né? Se ela não tocar nenhuma raiz real, se ela não tocar o eixo x, o eixo x, pode ter uma, como é o caso que tocou em apenas um ponto, nós podemos também ter duas. Então, são até duas raízes reais que nós podemos ter. Dito isso, agora, resolvendo por um outro modo, que é, olha, essa expressão, eu estou assumindo, aliás, eu não coloquei explicitamente na solução que a expressão é igual a zero. Vamos resgatar o que está dentro da variável x. Está essa expressão. Ela não é uma equação, mas eu disse que nós resolvemos uma equação algébrica. Mas como isso aconteceu? Porque, naturalmente, esse solveset, esse método, ele iguala a zero. Então, o que eu não coloquei definido, ele define para mim. No caso do exemplo abaixo, o que eu estou dizendo é, olha, vamos colocar um símbolo de igualdade igual a zero. Agora nós temos uma equação e, de fato, poderia ser resolvida, então, a equação. Vou deletar essa célula para a gente dar continuidade. Então, quando não é explicitamente, expressamente descrito, o método considera zero. Pode acontecer outras situações, pode acontecer situações em que nós não queiramos, de fato, zero. Nesse caso, seria necessário deixar explicitamente expresso esse valor. Além disso, então, se nós temos uma equação, por exemplo, 2x, x ao quadrado, mais 2x, mais 1, que é a equação exp, seria interessante, então, nós termos condição de utilizar ela para substituir valores. Olha, nós podemos fazer a substituição, então, dessa expressão do valor 1 na variável x, certo? Então, vamos recapitular, então, manter essa expressão por perto, por conveniência. Substituindo por 1, nós temos 1 ao quadrado, 1 mais 2x mais 1, mais 2x vai dar 2, mais 1, ou seja, 4. Nesse caso, então, o valor 4. No entanto, o valor 4 não é um número, um algarismo numérico, vamos dizer assim, que você vai utilizar como se fosse um float, um ponto flutuante ou um inteiro. Ele é um 4 simbólico. Ao passo que, para chegar no valor de 4 numérico para ser utilizado posterior, ou seja, fazer uma avaliação numérica, nós precisamos de colocar a função, o método .evalf. E agora sim nós teremos, então, de fato, o número 4, tal qual operações podem ser realizadas. Para isso ficar mais claro, vamos olhar para esse exemplo. Ora, x mais π. Se eu substituir o x por 1, eu teria 1 mais π, então seria 4,14. No entanto, nós vamos observar que há uma diferença entre substituição e a avaliação da substituição. Ok? Vamos então fazer abaixo. Olha, 1 mais π, o que corrobora a ideia que essa substituição é uma substituição que mantém o domínio simbólico ainda para essa equação. E a avaliação flutuante, ela realmente retorna um valor numérico. Então, ela realmente substitui o x por 1 e soma com π. Ok? Como última verificação dessa informação, que a ponto subs é uma substituição simbólica, por exemplo, x mais π, se eu substituir o x por y², então seria y² mais π. E, de fato, foi retornado isso. Ou seja, o ponto subs ainda está em substituição simbólica. Se nós quisermos agora pegar uma equação que já foi devidamente manipulada,
simplificada. Feitas as operações e utilizar agora como uma abordagem numérica, nós fazemos essa ponte da conversão da equação simbólica para o Python, vamos dizer Python numérico, com a função, com o método Lambdify, que também vem da biblioteca do SymPy. Então, realizando Lambdify de x na expressão, ou seja, atribuindo agora o x como uma variável em que eu vou inserir valores. Na expressão, né, x ao quadrado mais 2x mais 1, eu tenho, então, a variável, o objeto f_np como a expressão simbólica na utilização numérica. Substituindo 1, então nós devemos retornar o valor 4. Substituindo um outro valor, nós temos, então, uma avaliação numérica dessa equação. E, desse modo, nós podemos fazer a ponte do simbólico, após todas as análises, para um numérico. Na sequência, vamos tratar da manipulação de derivadas, pois até então nós apresentamos e discutimos a manipulação das variáveis algébricas. E para que nós possamos incluir a informação temporal, uma equação diferencial, é necessário a manipulação de derivadas. Vamos lá? Para iniciar a manipulação de derivadas, nós novamente devemos definir uma variável simbólica, x. E na sequência, o comando eq, que é uma equação, nós já definimos isso, vimos isso anteriormente, que relaciona o lado esquerdo com o lado direito. O lado esquerdo está como derivativo cosseno de x em relação a x e na ordem elevado ao quadrado. Então, é a segunda derivada. E o diff é a resolução dessa derivada, ou seja, a derivada de fato do cosseno em relação a x na segunda ordem. Então, aqui nós podemos verificar essa informação. Caso nós queiramos fazer a resolução do operador criado na derivada com o comando derivativo, eu vou apresentar abaixo o método .dot. O .dot ele é utilizado para aqueles momentos em que o código SymPy ele não realiza de fato a operação. Ele fica aguardando um comando de confirmação. Ou seja, o derivativo seno de x em relação à variável x de primeira ordem vai montar o operador e o .dot vai executar o operador. Ou seja, vou tirar o .dot para nós vermos a diferença. Ele monta o operador, a derivada, em relação a quem, em qual ordem, e na sequência o .dot fala execute. Derivada de seno é o cosseno. Ok? Desse modo, nós podemos, além do .dot, fazer a substituição, assim como já foi dito anteriormente. Ou seja, o cosseno calculado pela derivada, avaliado a derivada, ele está na forma simbólica de cosseno de x. Ele é uma função, vamos dizer assim, de modo aberto. Quando utilizo o ponto subs, nós podemos inserir um valor para a variável simbólica x, resultando em, ora, substituir o x por π é o mesmo que o cosseno de menos 1. Certo? Cosseno de 0 é 1 e o cosseno de 180, ou π, é menos 1. Ok. Na sequência, então, vamos avaliar como ficaria a equação do movimento do objeto em queda livre, considerando que a velocidade, a força de arrasto é proporcional à velocidade. Então, vamos ver quais são as grandezas necessárias a serem definidas.
porque aqui há uma pequena diferença. Vou utilizar, então, o tempo, variável simbólica t, no conjunto real. A variável v, que é a velocidade, ela é definida como uma função cujo símbolo é v, simbólico v, em relação a t. Então, ela é uma função que depende da variável t. Essa informação é importante de ser definida. Essa relação de dependência entre uma variável e outra, antes da gente inserir nos operadores subsequentes. Ademais, a massa, gravidade e a constante e o parâmetro B relacionado à força de arrasto, vamos definir todas como parâmetros constantes, conjuntos reais e os respectivos símbolos. Ademais, nós reproduzimos aqui a equação que está descrita nos slides, que é a força-peso menos a força de arraste é igual, vírgula, está dentro do método Eck, é igual a m vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. E vamos observar, então, qual é a equação. Pronto. Aqui nós temos, então, a equação que descreve o movimento de queda livre em relação a uma proporcionalidade linear do arrasto com a velocidade. Vamos, então, utilizar agora o comando DSOLVE, que é a solução de equações diferenciais. É a solução da equação, que foi apresentada anteriormente, em relação a função que foi definida v. Então, nós temos uma forma geral dessa resolução, sem considerar, a princípio, os parâmetros, as condições iniciais. Certo? Então, vamos definir V0 como um símbolo V0, equivalente, no domínio dos reais. E agora vamos utilizar o mesmo comando DSOLVE, a mesma equação, em relação à mesma variável, com a condição inicial sendo v.subs, né, para atribuir um valor. Onde for t, coloque 0, vai receber o V0. Então, no instante t0, vou associar a velocidade V0 definida simbolicamente, sem ainda um valor numérico para ela. E, por fim, vamos utilizar o Simplify para simplificar essa equação. Estamos chegando em uma carinha próxima daquela apresentada nos slides. E algumas coisas interessantes para ser discutido nessa equação. Mas antes de a gente fazer essas maiores discussões, vou substituir o V0 por zero e simplificar novamente. Nós temos a solução particular, que ela pode ser agrupada aos parâmetros em relação a G e B, GB e M. E a gente já está com uma carinha bem próxima daquela do slide. Bom, voltando nessa equação anterior, o que eu gostaria de dizer é, nós usualmente vamos encontrar algumas formas já fechadas, vamos dizer assim, pós-analisadas, se é que eu posso dizer, em relação a diversos fenômenos. Na velocidade terminal, por exemplo, se eu deixo explícito o termo V0, eu consigo verificar outras características que a equação poderia ter, diferente de eu ter já simplificado por V0 e colocar o valor 0. Ok? Dando continuidade, e uma característica interessante agora é avaliar comportamento assintótico. Ou seja, quando o tempo, nesse caso, é uma função que depende do tempo. Então, quando o tempo for para zero, nós temos uma resolução, certo? Zero no expoente vai dar 1, então vai ser GMB menos GMB, vai dar uma velocidade zero, no caso. Porque o V0 era zero. Então, a velocidade inicial, de fato, é zero. Ótimo. No segundo caso, no segundo extremo, é que o tempo cresça muito. Se o tempo crescer muito,
Então, o termo elevado, o expoente elevado a menos uma constante vezes o tempo, né, b sobre m sendo constante, ou um parâmetro arbitrário, quando o tempo crescer muito, esse parâmetro vai para zero e nos vai restar, então, o próprio valor gm sobre b, que é exatamente o que está descrito nos slides. Retomando essa equação original, né, a equação sem a implementação ainda da velocidade do V0 ser igual a zero, eu gostaria de retomar ela e colocar alguns parâmetros que realmente seriam fixos, vamos dizer assim. Um B, um fator de forma, a massa do objeto e a gravidade, certo? E eu vou simplificar somente, substituir os valores somente nessas grandezas. Então agora eu obtive uma equação ligeiramente diferente. E note que ainda tenho o parâmetro V0 e o tempo. Agora eu vou fazer na sequência uma visualização da influência da velocidade V0 e também do tempo. Então eu vou utilizar o NumPy e o Matplotlib para fazer operações, para construir vetores e para construir a própria figura gráfica em si. Como apresentado mais acima, vou utilizar o método Lambdify para tornar as grandezas tempo e velocidade inicial substituíveis matematicamente, numericamente, vamos dizer assim. E então eu vou considerar apenas o lado direito da equação descrita. Quando eu coloco, seja interessante fazermos um pouco mais devagar essa passagem. Este é a solução para a equação. Se eu pegar left hand side, que é o lado esquerdo, eu vou ter o V de t, o símbolo V de t. Se eu pegar right hand side, lado direito, eu vou ter então somente a parcela da expressão que corresponde à variação da velocidade no tempo. Vou apagar para dar continuidade. E o vetor tempo, eu vou assumir inicialmente um tempo de 0 a 30, com passos de 1, certo? Arbitrário, só para a gente avaliar e verificar a nossa flexibilidade em relação aos parâmetros do modelo. E o V0 eu vou variar de 0 a 20, 2 a 2. Adiante, eu tenho a construção de uma figura e eu vou, então, fazer o plotting dessas grandezas, avaliando a função que vem do Lambdify em relação a cada valor V0. E a demais é só uma perfumaria para o gráfico. Então aqui nós temos a variação, o impacto do V0 em relação ao tempo que ele evolui, para que a velocidade evolua no tempo. Coloquei aqui quilômetros por hora, só para ter uma referência que os parâmetros realmente foram totalmente arbitrados. 140 km por hora para uma partícula de 2 kg não vai fazer muito sentido. Mas, para a gente ver a manipulação algébrica e diferencial que nós podemos fazer com o SymPy. Então, por volta desse conteúdo, nessa primeira etapa do tópico 2, nós vamos trabalhar com os modelos fenomenológicos. Foi apresentados os modelos de crescimento populacional e queda livre da partícula como motivações para o uso das equações e a representação disso para o domínio físico, bem como o SymPy e as potencialidades que o SymPy tem no âmbito de manipulações algébricas. Esses recursos serão utilizados, os recursos do SymPy serão utilizados ao longo de todas as aulas deste tópico 2. Se houver dúvidas ou questionamentos, fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigado.